Amém. Então vamos meditar um pouco na palavra do nosso bom Deus, ouvi-lo, né? Abra então a sua Bíblia em Salmo 100. As crianças, nós vamos orar então, mas vocês já podem abrir em Salmo 100. Eu vou fazer a leitura, a gente ora e depois então as crianças podem sair. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Eu disse, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Vamos orar. Deus amado e querido, muito obrigado por tua palavra. Nos abençoe essa noite, falando aos nossos corações, nos revelando mais a respeito do Senhor. Peço em especial também por nossas crianças que ouvirão a tua palavra. Salva, ó Deus, aquelas que ainda não se renderam a ti, e edifica aquelas que já são do Senhor. Se alguém entre nós essa noite que ainda não se curvou diante do Senhor, que ainda não se rendeu aos teus pés, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que essa seja a noite de salvação. É para a tua glória que nós te oramos e te clamamos no nome de Cristo. Amém. Então as crianças podem ir para as suas salas. E os demais irmãos mantenham aí aberto no Salmo 100. 5 a 8 anos. 6 meses a 8 anos. Então crianças de 6 meses a 8 anos podem ir para as suas salas. Ok, muito legal esse tempo aqui, muita alegria, que grande bênção. Vamos então nos deliciar na palavra do nosso bom Deus. Esse Salmo 100, ele é um salmo famoso, tem uma canção, né, que nós cantamos, celebrai com júbilo ao Senhor, bem animada aí. E esse salmo, ele enfatiza a natureza universal do reino de Deus. Ele é o fechamento de um grupo de salmos que vão tratar a respeito do reino. Então o Salmo 93 e o Salmo de 95 até o Salmo 100, eles tratam a respeito do reino. E esse salmo aqui, ele vai nos orientar de como nós devemos nos apresentar diante desse grande rei. Como que a gente tem que se achegar diante desse grande rei. E no final, alguns acreditam que a partir do verso 3, talvez no verso 5, ele vai dizer o motivo pelo qual nós devemos nos apresentar assim, em que está fundamentado isso e por que nós devemos nos apresentar diante dele da forma que ele vai nos ensinar aqui. Então ele começa no verso 1 dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então são todos os povos. Celebrai com júbilo ao Senhor. O que seria esse celebrar com júbilo? Como que a gente tem que celebrar a esse Senhor com júbilo? Para nós, talvez, essa palavra celebrar, a gente só lembra de festa, né? Talvez, uma celebração. Talvez aqui o aniversário de 25 anos, nós estamos celebrando. Celebrar aqui é a ideia, tem essa ideia de festa, mas ele traz mais uma ideia de um brado de lealdade e homenagem a esse grande rei. Então é dessa forma que os seres humanos, de uma forma geral, e claro, em especial a igreja do Senhor, que já o tem como rei, deve
celebrar, deve dar esse brado de lealdade e homenagem a esse grande Deus. Todos os povos deviam olhar para a igreja que tem Cristo já como Senhor, aquele que já inaugurou o seu reino, mesmo que esse reino ainda não tenha encontrado o seu cumprimento pleno, mas um dia o encontrará no milênio. A igreja que já o tem, talvez como uma representante desse reino, não sendo o reino, mas deveria e deve, de fato, cada cristão celebrar, dar esse brado de lealdade em homenagem ao Senhor. É um grito de lealdade, não um grito ou um brado de lamento ou de desculpas para o mundo. Algumas vezes, no momento em que nós nos curvamos diante do seu senhorio, em detrimento das propostas do mundo, nós ficamos meio acanhados, não é? Não, eu não posso fazer isso porque talvez não vai agradar ao meu Senhor. Não, devia ser um brado, uma celebração de lealdade. Porque eu não faço isso por causa do meu rei. Porque o meu coração é dele, eu sou leal a ele. Ele me conquistou, ele me cativou. O seu amor me prendeu de uma forma tal que eu não posso desagradá-lo. Lembram do exemplo de José? Após ser traído e vendido por seus irmãos, José agora está como um escravo e ele tem uma proposta tentadora. A mulher do seu senhor Potifar quer ter um caso com ele. E qual é a resposta de José? Ele poderia muito bem ficar acanhado na posição de um escravo. Ele poderia muito bem olhar para a sua dor e para o seu sofrimento e se sentir no direito de ter um pouco de prazer na vida, talvez, ou de pecar contra Deus. Mas a sua resposta é um brado, é uma celebração. Como eu cometeria tamanho mal? E como eu pecaria contra o meu Deus? É essa a forma que ele reage quando tem uma proposta para pecar. Celebrar ao Senhor é esse brado de lealdade. Ele diz mais: celebrai com júbilo. O que seria esse júbilo, né? O que seria isso? Alegria intensa, contentamento extremo, felicidade profunda, euforia. A ideia do júbilo é como se fosse uma alegria que você não consegue conter ou esconder. Então alguém está jubiloso, não é só alguém que está feliz, não é só alguém que está contente com algum acontecimento, não. Ele está feliz de um jeito, eu até brinco quando eu explico essa palavra, que é como a risada da irmã Glai, que é um negócio assim que risada é essa, né? Eu ia pedir para tu dar uma palhinha, mas não faz isso não, tá? Só para vocês entenderem. Mas é algo que não tem como esconder. Então, quando ela ri na igreja, todo mundo sabe quem riu. Não tem como esconder isso. E a ideia de júbilo é isso. Então, tenta juntar essas duas palavras, né? Às vezes nós vamos ver nas escrituras duas palavras muito intensas juntas. E a ideia é ênfase. Ele quer dar peso a isso. A ideia é que ele quer que, ao lermos, isso salte nos nossos olhos. Então, celebrar por si só já parece algo feliz, alegre, mas é celebrar com júbilo. Então, é um brado de lealdade com a alegria que não dá para esconder. Já pensou? É dessa forma que nós temos que nos comportar, nós, os súditos, os seus escravos. Temos que nos comportar diante do nosso grande rei. Aleluia. Ele diz mais: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir a ele, por si só, já parece ser uma atividade difícil, devido
a nossa natureza caída de sempre tentar servir a nós mesmos. Só que o salmista, diante da grandeza desse rei, parece que vai além. Esse serviço, essa ordem de servir a esse grande rei, você não pode servi-lo de qualquer forma. Você tem que servi-lo com alegria. E cá entre nós não é para menos, porque Ele é o Senhor, Ele é o único verdadeiro Deus. De fato, é estranho servi-lo com tristeza. Lembram de Neemias que aparece diante do rei, triste, para chamar a atenção do rei? Ele está pondo em risco a sua própria vida. Na cultura antiga, aparecer triste diante de um rei, você poderia perder a cabeça. Porque é como se você comunicasse a ele que não era feliz com o seu reinado. E nós, de fato, meus amados irmãos, não deveríamos servir o Senhor com tristeza. Todo crente deve servi-lo. Ao nos recriar em Cristo, isso entra no nosso DNA. O nosso coração é transformado agora e nós possamos a servi-lo. E esse serviço deve ser um serviço com alegria. O mundo devia olhar para nós e dizer: nossa, como eles são felizes por servir a esse Deus. Que incrível esse Deus deve ser. Veja como eles o servem. Eles sofrem como nós, passam por dificuldades como todos os seres humanos. Mas há algo incrível nisso, é que eles servem a esse Deus com lealdade, celebrando, dando brado de lealdade, e eles servem esse Deus com alegria. Não é um serviço triste nem à força, é um serviço feliz. É um serviço feliz. E aí ele diz mais: se apresentem diante dele com cântico. Então vocês vão servi-lo com alegria e vão se apresentar cantando a ele. Percebam que as nossas emoções aqui, os nossos sentimentos, estão todos envolvidos aqui. Não tem como a minha mente ficar vagueando, ou vagando. Não tem como o meu coração ser de ânimo dobre. Não tem como ele estar dividido. Diante desse rei, eu celebro com júbilo. E eu o sirvo com alegria, me apresentando diante dele com cântico. Adorando a sua majestade. Em seguida, no verso 3, ele diz: sabei que o Senhor é bom. Alguns acreditam que a partir do verso 3, ele começa já a explicar o porquê de servir a esse Deus. Eu penso que talvez seja somente no 5. Parece que ele continua falando da forma como nós nos apresentamos diante dele e não o porquê devemos agir assim. E não o porquê de celebrar com júbilo e servir com alegria. Então, ainda no verso 3, indo nessa linha de raciocínio, ele agora começa a falar a nós do que esse Deus fez por nós. Talvez por isso, alguns vão interpretar que aqui ele já está dizendo o porquê eu devo celebrar com júbilo e servir com alegria. Então, no verso 3 ele diz: sabei que o Senhor é Deus.
E esse saber aqui não é só a ideia de conhecimento, a ideia do autor é experimente, prove isso, saboreie isso. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Alguns acreditam que a ideia de, quando ele fala que foi Ele quem nos fez, está se referindo a toda a humanidade, mas depois parece que ele reduz isso ao seu povo, ao dizer, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabei que Ele é Deus, que o Senhor é Deus. Sabei que somente Ele é o Deus verdadeiro. É isso que ele está dizendo no verso 3. É o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Nós somos o seu povo, e aí ele restringe aqui. Não só, então parece que ele fez todas as pessoas, mas também ele fez um povo para si. E nós somos rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. E ele continua dizendo, entrai por suas portas com ações de graças. Então, diante de quem ele é, como nós devemos nos apresentar diante dele? Nós devemos entrar por essas portas, e aqui talvez seja uma referência às portas do átrio, né, do templo. O átrio seria, na antiga aliança, a parte de fora ali do templo, né, onde tem o bebedouro ali e tal, isso seria o átrio. Então, entrai por essas portas com ações de graças, cheio de gratidão no coração. E nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome. Essa é a forma que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Rei do universo. Ele criou tudo, inclusive um povo para si. E todos devem se apresentar assim diante dele. Todos. Eu queria chamar você que está aqui essa noite, e talvez para você não está fazendo sentido nenhum tudo isso. Como assim celebrar com júbilo a esse Senhor? Servi-lo com alegria, o que é isso? Talvez isso não faça sentido para você, porque você não o conhece. Ele não é o Senhor da sua vida, Ele não é o dono do seu nariz. A vida é sua, você faz dela o que bem quiser. Você nem sequer o consulta para saber se está o agradando ou não. Talvez essa é a primeira vez que você escuta de como você deve se apresentar diante dele. E isso é muito perigoso. Porque aqueles que não se apresentarem diante dele dessa forma, serão punidos eternamente. Então é bom que todos os povos o celebrem com júbilo. Por quê? Porque é justo. Ele é o grande Senhor, Ele é o único Deus verdadeiro, e Ele é o Criador. Na grande tribulação, um evento que vai acontecer no futuro, vai ter um anjo que vai sair pregando nos 4 cantos um evangelho eterno. E que evangelho é esse? Que notícia é essa? Ele dirá, ai dos que habitam na terra, porque chegou o dia do juízo. Então o adorem como Criador. O Salmo 2 vai dizer, beijai o filho para que não se irrite. Ele é o Senhor, e o Salmo 2 é o salmo de
de entronização do Messias. E é bom que você o agrade. É bom que você se prostre e beije sua mão antes que ele se irrite. E venha e vos fira sem haver quem vos livre. Essa é a forma que todo ser humano deve se apresentar diante dele. Deixa eu dizer uma última coisa para você. Ele é o único Deus, é o Criador de todas as coisas, e ele sempre vence. Então todo joelho um dia se dobrará diante dele. Toda língua confessará a ele. Dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Todos confessarão. Todos reconhecerão que ele é o grande rei. A grande questão é que alguns estarão celebrando com júbilo, servindo com alegria, enquanto outros estarão rangendo os dentes, gritando de dor, reconhecendo que estarão no inferno de fogo, porque não serviram o grande rei, o Criador de suas vidas e sustentador. E agora vão reconhecer isso, tarde demais. Mas um dia todos vão se prostrar diante do grande rei. E Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, está te dando mais uma chance essa noite, para que você se dobre diante dele com alegria e não rangendo os dentes. Se arrependa essa noite e confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como grande rei que conquistou o seu coração, pelo qual agora você vive e é capaz de morrer sem pestanejar. Finalmente, no verso 5, ele diz o motivo porque devemos fazer isso. E o que é interessante aqui é que quando você vem descrevendo, celebrai, servi, sabei, entrai por suas portas, rendei-lhe graças. Pode surgir essa pergunta: por que eu tenho que fazer tudo isso por esse Deus? Por quê? E a resposta do salmista é: porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Por que nós devemos fazer isso? Porque o seu povo deve fazer isso? Porque nós devemos celebrar hoje a bondade de Deus? Porque nós devemos celebrar com júbilo, render-lhe graça? O que me chama a atenção nesse salmo é que o motivo pelo qual devo fazer isso não está baseado ou alicerçado num feito, ou num presente, ou algo que Deus me deu, mas no caráter dele, no que ele é em essência. Então, não importa o que está acontecendo na minha vida, se eu estou sofrendo ou estou sorrindo, se as coisas vão bem ou as coisas vão mal, o caráter santo de Deus não muda. Ele continua sendo bom, misericordioso e fiel, independentemente do que está acontecendo na minha vida. Porque algumas pessoas até tentam servir a Deus, até se esforçam, mas quando algo dá errado em suas vidas, elas logo se afastam do Senhor, elas deixam de servi-lo, elas vão embora, elas dão as costas para Ele.
quando alguém está servindo o Senhor, trabalhando, e coisas ruins acontecem na sua vida, como perca de um filho, como um acidente de moto. E aí as pessoas, como pode? Como pode você ainda continuar celebrando com júbilo? Como pode você ainda ser grato a esse Deus? Não viu a desgraça que aconteceu na sua vida? É que celebrar a Deus não depende do que acontece na minha vida. Depende de quem Ele é, em essência, dos seus santos atributos. Então eu devo render-lhe graça. Pode o mundo estar caindo na minha cabeça, pode o inferno estar sobre mim, eu devo render-lhe graça porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, é por causa do que Ele é. Não, quando eu chegar diante dEle, eu vou ficar fascinado com Ele, com a pessoa dEle. É isso que vai encantar o nosso coração. É isso que nos prende. Certamente, a sua bondade derrama muitas bênçãos em nossa vida. Mas o que eu preciso deixar claro é que a cristandade do século 21, eles se acostumaram a tratar Deus como um Deus de barganha, de troca. E não, eles não servem a Deus com alegria, não celebram com júbilo. Deus tem que fazer tudo certinho na vida deles. Logo, logo eles estão questionando a Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso? Deus criou um mundo perfeito e colocou Adão e Eva, os nossos representantes. E eles deram as costas para Deus, assim como nós. E nós estragamos esse mundo. E nós estragamos nossos relacionamentos, os nossos pecados fizeram separação entre nós e Ele. Nós quebramos esse mundo. Hoje nós fechamos nossas portas, não é com medo de vir um leão e entrar lá, não. É de outro ser humano entrar e nos fazer um mal. Não, meus amados irmãos, o problema da humanidade é porque Adão deu ouvido à proposta de Eva de pecar contra Deus, e juntos ofenderam a Deus, o pecado entrou no mundo, e por causa disso agora a terra é amaldiçoada, tudo na terra está morrendo, e Deus, Ele continua sendo bom, sendo misericordioso, e a sua fidelidade dura para sempre, amém? E nessa bondade, e nessa misericórdia, de olhar para a nossa miséria, olhar para tudo que estava morrendo aqui, Ele se faz carne, se torna um de nós, e morre numa cruz por causa dos nossos pecados, para reverter a maldição que nós conquistamos com a nossa rebeldia. Diante dessa bondade, dessa misericórdia e dessa fidelidade, é por causa dele, do seu caráter, que o levou a fazer o que fez, que nós devemos celebrar com júbilo, que nós devemos festejar. Como pastor dessa igreja, eu quero dizer que tem uma coisa que nós temos que sempre nos preocupar. Igrejas locais como essa, elas podem deixar de existir no próximo ano. A igreja do Senhor não, a igreja invisível, igreja universal, espalhada em todo o mundo, ela vai perseverar até o fim, porque o Senhor a edificará. Mas igrejas locais deixam de existir.
É fato que as cartas do Novo Testamento para igrejas locais, essas igrejas não existem mais hoje. E nós podemos deixar de existir. Nós podemos, como a igreja de Éfeso, fazer tudo certinho. Boa teologia, tal, pôr às provas os falsos mestres. Mas o que nós não podemos perder de vista é quem o Senhor é. Ele é o fascínio das nossas almas. Por isso você deve sempre medir sua espiritualidade não pelo que você faz, mas como está o seu coração com Ele. Quando você toca no que é eterno, ao ler sua palavra, ao orar, como Ele ainda mexe com você, como a mensagem da cruz ainda faz teu coração pulsar mais forte, como lembrar de Jesus pregado numa cruz, desse amor incrível, ainda mexe com você, ainda arranca as suas emoções, lágrimas. É quem Ele é. É olhar para Ele e ficar encantado quando Ele se revela para você, numa leitura simples, num devocional diário. Quando você lê, Ele vai se revelando e você vai ficando maravilhado com Ele. Porque a eternidade será isso. Nós continuaremos conhecendo a Ele, maravilhados com Ele, encantados com Ele, o louvando eternamente, sempre chegando diante dEle, celebrando com júbilo. Se a igreja perder isso, esse encanto pela pessoa do Senhor, ela será uma igreja fadada ao fracasso. Por isso nós hoje celebramos a bondade de Deus. E quando eu penso bondade de Deus, eu não quero que você pense na saúde que você tem, no carro que você ganhou, nas coisas que você conquistou, no prédio que nós fizemos, não. Quando eu penso na bondade de Deus, celebrar a bondade de Deus, eu quero que a sua visão vá para o Deus bom. A bondade é como a provisão, não, olha para o provedor. O que Deus faz deve apontar para Ele. Só que às vezes nós ficamos encantados com o que Ele fez. Por isso que quando o que Ele faz não nos encanta mais, nós vamos embora. Então tudo que Ele faz de bom, deve apontar para Ele como um Deus bom. E ao olhar para esse Deus bom, misericordioso, fiel, isso deve arrancar de nós um júbilo, alegria, celebração, serviço, para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Deus, a nos encantar com quem o Senhor é, com o teu caráter santo. Não deixa nós perdermos de vista o Senhor. Não deixa essa comunidade entrar num ativismo religioso, fazendo muitas coisas para Ti, sem estar encantado contigo. Guarda, ó Deus, essa pequena comunidade, com o coração aquecido pelo Senhor. Nos protege da frieza espiritual. E sempre nos conduz a olhar para o Senhor. Em nome de Jesus. Como Josafá diria, não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que esse seja, ó Deus, o lema dessa igreja. No nome de Cristo nós te oramos. Amém.